Obrigado pela atenção de receber o blog do Sérgio Vieira, aqui após essa reunião de vocês com os filiados e novos filiados no PT em Trindade. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente conversar. Que tal, Trindade? Bom, primeiro eu que agradeço, Sérgio, pela oportunidade de conversar com você e com todos e todas que acompanham o seu blog. Primeiro dizer que eu adoro Trindade, tenho muitos e muitas amigas aqui. Como delegada de proteção à criança e adolescente, fiz vários trabalhos aqui em Trindade. Na época não havia delegacia de proteção à criança e adolescente aqui. E eu fiz várias investigações, tenho bastante pessoas, né, que eu sou ligada de forma especial à família Bitts. A família Bitts, né, que é fundadora do Partido dos Trabalhadores, sempre foram grandes amigos do meu pai, Darcy Acorce, que também foi fundador do PT. Então é uma amizade que eu herdei do meu pai. Gosto muito de Trindade. Em ambas votações em que fui eleita deputada estadual, eu fui muito bem votada aqui. E por isso tenho uma gratidão, um carinho especial. Hoje, inclusive, Sérgio, já é a segunda vez que eu estou aqui em Trindade. Eu estive pela manhã assistindo a belíssima, emocionante missa por ocasião dos 71 anos da Vila São Cotolengo, que é uma entidade que eu apoio com emendas parlamentares todos os anos. Inclusive tive a honra de ter um agradecimento público lá do padre Marco Aurélio nessa manhã, mas que faz um trabalho belíssimo, né, que é um orgulho para todos nós de Goiás. E ouvi, né, a homilia do nosso novo arcebispo, que foi belíssimo. E agora à noite, mais uma reunião. Nos últimos meses, essa já é a terceira reunião presencial que nós realizamos aqui em Trindade, debatendo a situação política, conversando sobre as nossas esperanças e sonhos aí para 2022. A propósito, você é católica? Sim, eu sou católica. Eu iniciei a minha participação política na Pastoral da Juventude, bem no início da minha adolescência, lá no Jardim Novo Mundo, bairro que cresci, e na verdade eu continuo frequentando a mesma igreja. Tenho uma ligação muito grande com a igreja Bom Jesus, no Jardim Novo Mundo, e agora com o Padre Alexandre, faz um trabalho muito bonito lá com a comunidade e que eu continuo apoiando como fazia desde a minha infância. Bom, feitas... Mas é importante, Sérgio, falar... as pessoas às vezes perguntam essa questão da religião e ela tem sido muito discutida hoje. Isso. Mas eu sou uma defensora da pluralidade religiosa, dos direitos das pessoas ter a religião que ela quiser ou não ter. E, inclusive, realizei uma audiência pública aqui em Goiás, junto com a deputada federal Érica Cocai, para debater os crimes relacionados à intolerância religiosa que infelizmente voltaram a acontecer aqui no nosso estado. Eu sou católico, sou de formação católica, meu gabinete tem pessoas de todas as religiões, inclusive que não tem nenhuma, e sou contra todo tipo de discriminação relacionada à religião. Passando para a questão política, qual a sua avaliação desse momento político? Hoje, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado esteve em Trindade, também cumpriu uma vasta agenda de visitas e entrega de cartões, de programas sociais do governo dele. Como que você avalia hoje em dia esse quadro político goiano? O quadro político goiano ele está nublado, digamos assim, né? Nós temos aí várias forças políticas se movimentando com vistas a essas eleições, que eu acredito que o processo eleitoral está um pouco adiantado aqui em Goiás, talvez pelo fato do governador já ter escolhido o vice, né? Certas situações que tornam o processo um pouco acelerado, mas é importante que a população já comece a discutir. Eu acredito que o governo Caiado, na minha opinião, iniciou bem o trabalho em relação à pandemia, mas rapidamente, né, infelizmente enveredou pelo mesmo caminho negacionista e inconsequente, né, do presidente Bolsonaro. Acredito que na pandemia deixou muito a desejar em ações relacionadas a questões sociais. Eu, inclusive, propus muitas. Eu devo ter sido a deputada que mais assim, estudou ações que estavam acontecendo no Brasil e no mundo. Propus na Assembleia, né, ajudas humanitárias, para a gente não deixar... Ninguém pode passar fome, gente, num estado rico como o nosso, né? Ninguém pode, por exemplo, ter que estudar e não ter internet.
uma grande parcela da nossa população, chega a quase 40%, não tem acesso à internet. Como ficaram essas crianças? Então, tudo isso, eu acredito que o governo Caiado poderia ter sido mais atuante. Falei muito sobre isso. Acho também, né, que na parte da saúde, eu acredito que foi tentado fazer um bom trabalho, tanto pelo secretário Ismael, que eu acredito que é um técnico competente. E poderá ser seu concorrente a uma das 17 vagas. Meu colega, né, no Congresso Nacional, também, poderá. também. Hoje mesmo encontrei com ele aqui em Trindade, na Vila São Cotolengo, e ele me reafirmou nessa intenção de se colocar aí como pré-candidato a deputado federal. Mas, por exemplo, a vacinação em Goiás foi comandada por servidores de carreira, né, comandados aí pela FUVA, que é uma servidora de carreira mais ou menos ao mesmo tempo que eu no estado, e que tentou fazer tudo o que foi possível devido à má gestão, né, ao descaso do governo federal. Então eu vejo que hoje várias forças se movimentam, né, tem o governador Caiado, que obviamente, né, com toda a máquina que ele movimenta, inclusive agora com várias ações sociais pontuais nesse último ano de governo, está à frente das pesquisas, mas várias forças emergem, né? Tem o prefeito de Aparecida, que eu considero um político em ascensão, inclusive tem o apoio do Partido dos Trabalhadores na sua gestão pela segunda vez, mas que eu acredito tenha feito alguns movimentos que podem ter sido equivocados, na minha opinião, se direcionando aí a uma direita mais radical, que eu acredito que não combina muito bem com a forma que ele trabalha, mas é uma decisão dele e que pode acarretar aí perdas políticas. E, ao mesmo tempo, o professor Valmir Amado, que é o pré-candidato a governador do Partido dos Trabalhadores, pontua na última pesquisa com 9%, sem sequer a maioria das pessoas saber dessa pré-candidatura, que eu vejo um excelente sinal para nós, de um movimento progressista, democrático, aqui no estado de Goiás. O que já se revela, Sérgio, com essa pesquisa também recente, de que o presidente Lula está à frente das pesquisas aqui para presidente, e não é pouco, né? Está com cerca de 40%, o que nunca aconteceu em Goiás. Você conhece muito de política, sabe? Nem nas eleições em que o presidente Lula foi eleito, nós tivemos maioria aqui no estado de Goiás. Nós não ganhamos aqui. O eleitorado goiano é muito conservador, ligado aí ao coronelismo, né, que ainda domina muito a política, mas eu vejo que isso está se transformando. A prova disso é essa pesquisa. Já agora, no mês de fevereiro, o presidente Lula bem à frente nas pesquisas, era o último estado, junto com o Rio Grande do Sul, ainda estar Bolsonaro em primeiro lugar, não é mais fato, não está mais em primeiro lugar, e o professor Valmir Amado estar aí com 9%, tendo colocado seu nome praticamente agora como pré-candidato. Nesse quadro, então, que você pintou, o PT, então, está no jogo para disputar o governo de Goiás? Eu acredito que sim. Nós muito otimismo? Nós sempre tivemos uma parcela da população que vota no Partido dos Trabalhadores, mas agora, com a situação política nacional que nós estamos vivendo, tão grave, diante desse governo federal tão incompetente, tão irresponsável, né, tão incompetente, eu vejo que essa discussão ela passa por todos os estados, de que devemos buscar forças democráticas, forças progressistas, forças que têm um olhar social. E isso se encaixa muito, né, com o Partido dos Trabalhadores. Por isso eu vejo, claro, com otimismo, ainda está cedo, precisamos ainda trabalhar muito até as eleições, mas vejo que temos sim chance de participar. Deputada, como você avalia, você é deputada pelo segundo mandato, o que você avaliaria e apontaria como sendo aquela sua marca parlamentar? Olha, Sérgio, essa pergunta não é fácil, né? Eu venci a primeira eleição como deputada estadual, fui muito bem votada, fui a 5ª mais votada do estado de Goiás, a mulher mais bem votada, a petista mais bem votada no estado, muito com a marca da questão da segurança, porque eu sou delegada de polícia há 22 anos e tive um trabalho muito forte, principalmente no combate à violência contra crianças e mulheres no estado. Mas, na verdade, com o passar do tempo, eu me destaquei também em outras áreas de atuação, como a defesa da educação, que é uma prioridade para mim. Eu sou filha de educadores,
Eu, depois da Pastoral da Juventude, comecei a participar da política no movimento estudantil, lutando pela educação pública de qualidade, né? Estudei na Escola Estadual do Setor Palmito, onde estava ali vendo aquela realidade da falta de investimento em educação. E eu sou uma delegada que acredito primeiro em educação. Eu acredito primeiro em livros e não armas. Primeiro em escolas e não cadeias. Se um país investe em educação, ele vai precisar investir muito menos em cadeias e cemitérios. Então, eu acredito na educação primeiro. Outra área que eu gosto muito de atuar, que é a questão dos direitos dos trabalhadores. Eu sou servidora pública, com orgulho, defendo os direitos dos trabalhadores, tanto públicos como privados. Inclusive, ontem saiu uma matéria sobre os meus projetos de lei que buscam garantir direitos também para os trabalhadores autônomos, como os entregadores, como os Uber, né? Então, essa é uma área, porque eu sou do Partido dos Trabalhadores e eu realmente acredito que um país se desenvolve quando todos têm seus direitos garantidos e os trabalhadores têm seus direitos consignados realmente, não só em lei, mas que eles sejam, aconteçam na realidade, como a database que nós estamos lutando agora para os servidores, inclusive da polícia, receberem aqui no estado de Goiás. Gosto muito de trabalhar na questão do meio ambiente. Fui delegada de combate a crimes contra o meio ambiente, lá na região de Turvânia, de Bela Vista. É uma área que me comove, que me apaixona também. Mas eu vejo, sabe, Sérgio, eu acho que tanto a educação como o combate à violência contra as mulheres ficará sendo a minha marca no estado de Goiás. E são essas lutas que eu quero levar para o Congresso Nacional. Acredito que já tenho essa maturidade, essa necessidade de levar essas pautas para o Congresso Nacional e representar o nosso estado, para podermos, por um lado, contribuir para que o presidente Lula tenha força no Congresso para reconstruir o país, retomar as políticas sociais que nós acreditamos que trazem dignidade para o nosso povo, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular e tantos outros. Mas, por outro lado, eu quero trazer desenvolvimento para o nosso estado, trazer recurso para o nosso estado, trazer políticas públicas. Então, por exemplo, na área de combate à violência contra a mulher, Sérgio, você é um blogueiro, você está vendo a epidemia de violência contra as mulheres que está em Goiás. Você não vê uma política pública, você não vê nenhum deputado, nem governador, nem ninguém trazer um abrigo para Goiás, trazer assim, que seja uma campanha contra a violência. Não tem nada. Qual seria a razão primeira dessa inércia do poder público, do Estado como um todo, que não atenta para essa questão? São várias razões. A primeira dela é que as mulheres não estão no poder. Nós somos muito poucas. Olha, em Goiás, gente, somos 2 deputadas. Você imagina quantos projetos eu coloco naquela Assembleia, e a deputada Leda também, que é de outro partido, mas que eu respeito a luta dela, e que muitas vezes não são aprovados, que não são apoiados, que não se transformam em realidade, né? Eu vejo que nós temos hoje um governo federal que não se importa com essa questão, tanto que o orçamento aprovado para o combate à violência contra a mulher, sabe quanto que foi usado? 6%. 6%. Nenhuma ação que foi designada lá no orçamento foi feita pelo governo federal. Eles não se importam com isso. Muitas vezes o presidente já falou que ele acha que as mulheres não têm direitos, têm que ter menos direitos mesmo, e muitas outras situações. Então eu vejo assim, por um lado a ausência das mulheres nos espaços de poder e decisão para transformar essas políticas em realidade. Vejo também que é um país extremamente machista, né, que tem um machismo que está assim dentro da nossa cultura, sabe? Nas piadas, nas conversas, na criação que nós damos para os nossos filhos. Isso tudo torna muito difícil essa luta e é a causa de toda essa violência que nós precisamos nos unir enquanto nação para enfrentar. Homens também. Todos os homens têm filhas, têm irmãs, têm mães. E se preocupam também com elas. Hoje nós temos em Goiás, Sérgio, uma geração de crianças órfãs do feminicídio. Milhares. Porque a mãe é morta, o pai vai para a cadeia ou se mata e essas crianças ficam sofrendo sozinhas. É muito triste. Mas, deputado, o que fazer para as mulheres se interessarem mais pela militância política, por disputar mais mandatos políticos, por exemplo?
Olha, eu tenho me esforçado muito nesse sentido. Tenho, como é que fala, realizado eventos para debater, inclusive com as mulheres jovens, inclusive nas escolas. Tenho percorrido todo o estado, realizando audiências públicas, conversando sobre essas nossas lutas e a importância das mulheres participarem. E tenho apoiado efetivamente candidatas, né? Como na última eleição, apoiei várias candidatas a vereadoras, várias delas venceram, e farei isso novamente nessa eleição. Mas, na verdade, é um fenômeno complexo que faz parte desse pensamento machista do nosso país. Muitas vezes as pessoas não acreditam que a mulher tem capacidade, tem competência, tem condições de estar lá. Por outro lado, muitos homens não aceitam que as mulheres participem dos espaços públicos, né? Por uma questão de comodismo, para que ela fique dentro de casa, cuidando da casa para ele e tudo mais. Então são pais, são filhos, são irmãos, são maridos que não apoiam as mulheres e elas sentem toda essa dificuldade. E de uma forma geral, a política, ela é comandada por homens ainda no nosso país, o que torna um ambiente um pouco hostil para as mulheres, com situações de assédio, de agressões, de violência política, que busca nos inibir, né? Busca nos intimidar. E é justamente isso que nós não podemos fazer. As decisões principais sobre as nossas vidas estão na política e por isso nós precisamos participar da política de forma destemida, de forma corajosa, pensando sempre nas irmãs, nas companheiras. Não adianta também a pessoa ser deputada federal e não pensar nos direitos das mulheres, não trazer uma política pública para Goiás para ajudar as mulheres a ter emprego, para abrir um crédito especial, como eu fiz a proposta quando fui candidata a prefeita, fazer um banco do povo onde vai ter uma linha de crédito especial para as mulheres abrirem negócio sem juro, porque Goiás, Sérgio, acima da média nacional, cerca de 40% das famílias é chefiada por mulheres sozinhas, a média é 30%, Goiás é 40%. E elas precisam de apoio para criar seus filhos com dignidade. E você, recebendo o convite do ex-presidente Lula, virtual candidato aí a mais um mandato, líder em pesquisas, né, como tem se divulgado. Até na de governador eu apareci de forma espontânea, né, Pois Sérgio? Aí você pensa assim, eu não vou concorrer mais a um terceiro mandato na Assembleia Legislativa de Goiás e vou ser candidata a deputado federal. Aí, o que você pensa em fazer? Como deputada? Estando em Brasília, na Câmara dos Deputados. Eu penso muito e sonho muito. Na verdade, eu estava com tudo preparado para ser candidata à reeleição. Seria candidata à reeleição muito feliz, tranquilamente. Isso já é uma coisa fechada entre você, família, colaboradores, apoiadores? Sim, já está fechado. Eu recebi esse convite do presidente Lula, ele está fazendo isso em todo o país, está sendo feita uma pesquisa, uma análise de quem tem condições de ganhar para deputado federal e está sendo convidado, porque o presidente Lula precisa de uma bancada forte que o apoie na reconstrução do país que nós pretendemos. Então, a primeira intenção que eu tenho como deputada federal, né, por um lado, é apoiar o presidente Lula nas reformas e na reconstrução que ele precisa fazer no país. Nós queremos reavaliar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência que está prejudicando as pessoas se aposentar, a PEC da maldade que proíbe o investimento em saúde e educação por 20 anos, que queremos retomar as políticas sociais que trazem dignidade para o nosso povo. Queremos ter política de geração de emprego e renda e de retomada da economia com distribuição de renda no país e com o aumento do poder de compra do trabalhador. Porque o trabalhador, o pobre, ele não é problema, ele é a solução. Quando ele tem dinheiro, ele movimenta a economia do bairro, da cidade dele, e é isso que nós vamos fazer. Por outro lado, como deputada federal, eu quero contribuir para o meu estado, eu quero trazer recursos, eu quero trazer políticas sociais, eu quero trazer desenvolvimento para Goiás. E quero atuar nessas áreas, né, que já são minha prioridade, mas que no Congresso Nacional eu acredito que eu poderei contribuir muito mais. Defesa da educação pública, de qualidade, direitos dos trabalhadores, segurança pública. Eu estou na coordenação nacional ajudando a escrever o plano de segurança pública do presidente Lula, né? Queremos ter qualificação, salário digno, condições de trabalho para a nossa polícia atuar, mas também políticas preventivas para que não fique tudo para a polícia enxugar gelo, como hoje, que não tem um programa, Sérgio.
para evitar que as crianças, que os adolescentes envolvam com droga, com tráfico, estão morrendo nesse país. Aí quer que a polícia resolva sozinha? Não, tem que ter ações de prevenção para que nós não percamos nossos filhos para as drogas, para o tráfico, né? Então, políticas de prevenção, é isso que tem que ter no nosso país, além de apoiar a polícia para poder conseguir fazer o seu trabalho. Combate à violência contra mulheres, direitos das mulheres, né? Nós temos que trabalhar na autonomia financeira da mulher, para que ela não precise ficar num relacionamento abusivo até ser morta, porque ela não tem condições de criar seus filhos. Então eu quero trazer política nesse sentido, estou estudando vários programas interessantes que estão acontecendo no Brasil para trazer para o estado de Goiás. Então apoiar o nosso estado, trazer dinheiro, trazer recursos, trazer desenvolvimento e atuar nas políticas públicas. E qual a sua impressão do PT em Trindade hoje, que você participou de uma reunião aí? Então, nos últimos meses, na verdade, essa já é a terceira reunião que eu participo, de dezembro para cá, e assim, eu sinto já está quase virando Trindade. Companheiros e companheiras extremamente entusiasmados, muito mobilizados, são reuniões grandes. Olha, a gente está fazendo reuniões que em outras campanhas a gente fazia lá para maio, junho, sabe, Sérgio? Então eu estou muito empolgada, sentindo a nossa militância animada, com o coração cheio de esperança, para que a gente possa voltar a ser feliz